Fala galerinha, tudo bem com vocês? Por que o diamagnético é levemente repelido por um ímã? Você já pensou na explicação física para isso? Se ficou curioso, acompanhe esse vídeo. Bem pessoal, para acompanhar esse vídeo eu aconselho que você já tenha estudado força elétrica e força magnética. Bom, se já gostou do tema, curte esse vídeo, deixa nos comentários o que você mais gostou, aproveite para sugerir novos temas e não deixe de se inscrever no canal acionando o sininho para receber as novas notificações. Inicialmente, nós precisamos entender o conceito de dipolo magnético ou momento de dipolo magnético. Quando a gente está estudando magnetismo, a gente costuma escrever esta grandeza, o momento de dipolo magnético, que é calculada da seguinte maneira. Ela é representada pela letra μ, é uma grandeza vetorial, por favor não confundam aí com o coeficiente de atrito. O módulo dela é fornecido pela multiplicação da corrente por uma área. Professor, que corrente e que área seria essa? Bom, se você tem um certo looping de corrente formando uma área fechada, nós podemos definir então o momento de dipolo magnético. Você vai tomar esta corrente, multiplicar pelo valor desta área e a sua direção será perpendicular ao plano da área. Professor, e qual o sentido? Nós vamos usar então a regra da mão direita. Você vai pegar sua mão direita, vai procurar o sentido de giro desta corrente e para onde o seu polegar estiver apontando é o sentido do vetor dipolo magnético. Nesta figura, perceba que ele está girando, ou seja, a corrente está girando no sentido anti-horário. Faça você aí em casa. Como ela está girando no sentido anti-horário, perceba que o seu polegar está saindo da sua telinha. Ou seja, para representar isso, eu vou escrever da seguinte maneira. Este é o símbolo do vetor que está saindo da folha ou saindo da sua tela. Então, girando o sentido da corrente, você consegue descobrir o sentido do vetor momento de dipolo magnético. Professor, mas para que eu preciso saber isso? Bom, veja só. Neste caso, nós temos uma espira circular na qual está passando uma corrente I. Veja só, esta espira está gerando um campo magnético. Da seguinte forma, como é que eu posso olhar para essa espira de maneira simples para entender como é que ela vai interagir com o ímã? Ou seja, quando eu aproximar essa espira de um ímã, para onde é que a força que está agindo sobre ela vai apontar? Perceba que as linhas de campo magnético geradas por essa espira se assemelham a um ímã, concordam? Elas saem do polo norte e retornam no polo sul. Veja só, percebeu? Então, quando a gente tem um dipolo magnético gerado por uma corrente, a gente pode pensar nessa estrutura como se fosse um ímã. Isso significa dizer que eu tenho um momento de dipolo magnético associado aqui, ó. Esta espira vai gerar um momento de dipolo magnético para cima. Deu para perceber? Bom, e se eu aproximasse essa espira de um ímã? Ora, se eu colocasse aqui embaixo um ímã, mais especificamente o polo norte de um ímã, o que iria acontecer aqui? Você lembra que norte com sul se atraem. Então, a força que vai surgir nesta espira devido à presença deste polo norte de um ímã, ou seja, a força que esta espira vai sentir nas proximidades do polo norte de um ímã, será de atração. Deu para perceber direitinho? Então vamos agora ver o que vai acontecer com o material diamagnético. Esse é o modelo de uma estrutura de um átomo com dois elétrons com spins antiparalelos, ou seja, eles estão girando em sentidos opostos. Para começar, eu vou dizer que esse modelo é um modelo muito simplificado e eu vou, neste momento, desprezar a interação entre os dois elétrons. Os elétrons só vão interagir com o núcleo. Tudo bem? Perceba que este elétron da esquerda, que eu vou chamar de elétron 1, ele vai ter uma velocidade para cima. Eu vou chamar de V1. O elétron 2 também vai ter uma velocidade para cima, tendo em vista que eles possuem sentidos opostos. Por simplicidade, eu também vou dizer que os dois possuem o mesmo raio. A gente não quer um modelo matemático exato. A gente só quer entender por que os diamagnéticos são levemente repelidos. Nós vamos colocar agora este átomo nas proximidades de um ímã. Imagine então que nós vamos colocar este átomo em uma região de campo magnético cujas linhas estão entrando na tela. Tudo bem? Com essas linhas de campo em toda a região, vamos entender como é que vai funcionar a força resultante
para cada um desses elétrons. O elétron 1 ele vai ter a sua força elétrica, que está apontando para o centro, ou seja, para o núcleo. Que tipo de força é essa? K0, carga do elétron, carga no núcleo, sobre R², sem problemas. E a força magnética? Professor, para onde é que está apontando a força magnética? Você já conhece esse tipo de força, então usa a regra da mão direita para saber o sentido. Lembrando que a carga é negativa, o sentido da força vai ser esse. Força magnética na partícula 1. Na partícula 2, nós também vamos ter a força que aponta para o centro do tipo elétrica. Lembrando que essa força vai ser igual à força de 1, porque as cargas são iguais e nós temos o mesmo raio. E na partícula 2, como ela também é uma carga negativa, a força agora está no sentido oposto. Bom, pessoal, depois que a gente determinou esse diagrama de forças, é hora da gente escrever a segunda lei de Newton para os dois elétrons. Vamos lá. Para o elétron 1, nós vamos ter a força elétrica mais V1B, isso tem que dar a resultante centrípeta. Já na partícula 2, nós vamos ter a força elétrica menos a força magnética, gerando também a resultante centrípeta. Perceba que para essas equações serem válidas, V1 deve ser diferente de V2. Eu vou tentar, então, descobrir quem é o maior e, em seguida, a gente descobre para onde é que vai estar apontado o vetor momento de dipolo resultante. Vamos lá? Se eu subtrair essas duas equações, nós vamos ter o seguinte. A força elétrica vai cancelar e nós podemos, em seguida, cancelar este termo de V1 mais V2. Já que do lado esquerdo da expressão nós temos o valor positivo, lembrando que Ezinho já é o módulo da carga elementar. Então, nós precisamos também ter um valor positivo do lado direito e, desta forma, eu garanto que V1 precisa ser maior do que V2. Como a carga é negativa e ela está se movimentando no sentido horário, a minha corrente gerada pelo elétron 1 vai ser anti-horária. Já a corrente gerada pelo elétron 2, como ele está girando no sentido anti-horário e o elétron é uma carga negativa, esta corrente vai ser horária. Perceba, então, utilizando a regra da mão direita, que a corrente 1 irá gerar um dipolo saindo da sua tela e a corrente 2 vai gerar um dipolo entrando na sua tela. Utilize a regra da mão direita para perceber isso. Mas como a velocidade da partícula 1 é maior do que a velocidade da partícula 2, a corrente 1 vai ser maior do que a corrente 2 e o momento de dipolo da partícula 1 será maior do que o momento de dipolo da partícula 2. O que isso significa? Que o momento resultante será contrário ao vetor campo magnético externo. Vamos ver o que vai acontecer. Dado o ímã nessa região, gerando um campo magnético para cima, a nossa amostra, ao perceber este campo, vai gerar um vetor dipolo magnético para baixo. Você lembra que o vetor dipolo magnético faz a gente pensar que este material atua como um ímã, deixando aqui o seu polo norte e aqui o seu polo sul. Ou seja, norte com norte se repelem. E aí nós vamos ter uma força repulsiva. Bom, esse efeito é muito fraco, pessoal. É muito difícil você perceber este efeito em todos os materiais, embora ele aconteça, sim, em todos os materiais. Porém, quando o material é ferromagnético ou paramagnético, estes dois efeitos sempre se sobressaem sobre o diamagnetismo. Alguns autores também gostam de dizer que o material supercondutor é um diamagnético perfeito. Em breve nós postaremos também aqui um vídeo de supercondução. Bom, se gostou desse vídeo, dá um joinha aí, deixa o seu like, deixe seu comentário aí se achou interessante. Não deixem de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, até mais.